a maior biodiversidade, as maiores florestas, as maiores reservas de água doce. O Brasil tem hoje mais de 60 parques nacionais. As áreas protegidas cobrem mais de 8% do território nacional. Mas não foi sempre assim. A proteção da natureza começou a preocupar pensadores intelectuais na segunda metade do século XIX. Um dia, o Brasil terá seu Parque Nacional, assim dizia o engenheiro André Rebouças em 1876. Nessa época, os naturalistas Hermann von Leeuwenhoek, Albert Löfgren, o geólogo Over Derby e o engenheiro arquiteto Ramos de Azevedo pensavam em formas de proteger a natureza, como leis, reservas naturais, parques, jardins botânicos e a própria pesquisa científica. As unidades de conservação são de várias categorias. Existem algumas unidades, como por exemplo uma reserva biológica ou uma estação ecológica, que não admite a presença de visitantes. São áreas destinadas exclusivamente à preservação da vida que nelas existe e a estudos científicos. Os parques são uma outra categoria, uma categoria que admite a visitação, o turismo, dentro de determinadas áreas e dentro de determinadas condições. A região do Itatiaia foi escolhida como o primeiro parque nacional por várias razões. Na região, a Serra da Mantiqueira forma uma impressionante escarpa voltada ao Vale do Paraíba. O pico mais alto, Itatiaiaçu, nas Agulhas Negras, alcança 2.791 metros de altitude. São mais de 2.000 metros de desnível. O Parque Nacional do Itatiaia, ele está inserido no ecossistema de Mata Atlântica, que é um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. Tem remanescentes importantíssimos desses ecossistemas, com espécies que somente ocorrem aqui. E inserido dentro de um contexto de unidades de conservação que formam um corredor ecológico na Serra da Mantiqueira e também um mosaico de unidades de conservação. No maciço do Itatiaia chove muito. Por ano, são 2.400 milímetros de chuva. Essas águas têm grande influência no clima e na qualidade de vida da região. O rio Campo Belo é o mais importante do parque. Drena a parte alta, tendo sua nascente principal próxima ao Morro do Couto, descendo pelo Vale dos Lírios até a cidade de Itatiaia, por ele abastecida. A água impulsiona a economia dos países, das regiões e das cidades. E, por outro lado, a contaminação da água começou a atingir níveis que começaram a interferir nas atividades econômicas, nas atividades sociais, na recreação, no turismo. Há 70 anos atrás, evidentemente, quando o parque foi criado, muito provavelmente as pessoas não tinham essa percepção. Então, evidentemente, hoje, o recurso água para o parque, ele é altamente relevante, ele é fundamental. As águas do Itatiaia abastecem duas importantes bacias hidrográficas, a do Rio Paraíba e a do Rio Grande, que se torna o Rio Paraná e chega até a Argentina. A riqueza da fauna e da flora do Itatiaia surpreendem, pois antes do parque houve uma colônia agrícola. Já se extraiu madeira daqui para carvão e dormentes de ferrovias. Hoje a vegetação se recuperou e a floresta voltou a tomar conta, com suas diferenças conforme a altitude. A Serra da Mantiqueira é a região mais ao norte do país onde há ocorrência natural da araucária, também conhecida como pinheiro brasileiro. Na parte alta do parque surgem os campos de altitude com sua vegetação característica. Há várias espécies vegetais e animais endêmicas no Itatiaia, só existem aqui. O sapo flaminguinho é endêmico das terras altas da Mantiqueira,
Ocorre no Planalto de Itatiaia e também na Serra Fina. Situado entre dois grandes centros, o primeiro Parque Nacional do Brasil, tem estrutura e instalações que permitem a visitação, tem fácil acesso e a sua vocação para a educação ambiental e a forte visitação que ele hoje já recebe permite que ele possa replicar suas iniciativas, seus projetos para outras unidades de conservação. Para uma boa visita ao parque, antes de viajar, consulte o site para saber do regulamento e restrições existentes. Informe-se sobre o clima e a previsão do tempo para estar bem preparado. Respeite a sinalização do parque. Durante a visita, use apenas os percursos autorizados e mantenha-se sempre na trilha. Um bom calçado é fundamental. Leve também um agasalho, capa de chuva, alimento e água. Por segurança, uma lanterna e material de primeiros socorros. Deixe as plantas e pedras em seu lugar. Nunca alimente e não perturbe os animais silvestres. Deixe rádios e instrumentos sonoros em casa. Inscrições em pedras ou árvores prejudicam o ambiente natural. Não faça fogo em hipótese alguma. Remova todas as evidências de sua passagem. Leve consigo o lixo até uma lixeira. Utilize as instalações sanitárias existentes. Animais domésticos prejudicam o parque, por isso sua entrada não é permitida. Assim, poderá aproveitar melhor seu passeio. Na área de educação ambiental, o parque vem sendo bastante utilizado por grupos de escolas. Macuco, Irara, anta. A anta, gente, é o parente brasileiro do elefante, tá? E aqui na região ela já está extinta. O que significa o animal já está extinto? Hein, gente? Hein? Não está acabando não, já acabou, tá? Está ameaçado de extinção e está acabando. Há 10 anos nós implantamos esse trabalho. A gente procura focar nas experiências que a gente já teve aqui. Os incêndios que aconteceram no parque, como eles aconteceram, como eles geralmente acontecem. O último incêndio mais grave que teve aqui foram turistas que, assim, de uma maneira leviana, tocaram fogo num folder que era educativo e deixaram cair no chão. E isso provocou um incêndio de proporções de 600 hectares queimados. Na medida em que os criadores de gado, enfim, o pessoal que planta aqui ao redor do parque, colocam fogo para limpar pasto, para limpar terreno, que isso vai trazer prejuízos muito grandes que, de repente, a gente nunca mais vai conseguir recuperar. Ao longo de seus 70 anos, o Parque Nacional do Itatiaia fez sua história. Recebeu muitos visitantes. Passou a ter novas funções e se renovou para receber as futuras gerações. Os parques são espaços muito importantes, porque além de promover a preservação do meio ambiente, da biodiversidade, são espaços também de visitação, onde nós temos um forte componente de interação das pessoas com a natureza. É um espaço que promove também a educação ambiental e se constitui como uma oportunidade de preservação com o uso sustentável, sobretudo para o potencial do ecoturismo.